Viagens. África do Norte. No começo de 1920, um amigo me disse que empreenderia uma viagem de negócios a Tunis e me perguntou se não queria acompanhá-lo. Aceitei imediatamente. Primeiro para Argélia. Seguindo a costa, chegamos a Tunis e depois a Sousa, onde meu amigo ficou tratando de seus negócios. Eu estava, enfim, onde tantas vezes desejara estar, num país não europeu em que não se falava nenhuma língua da Europa, onde não dominavam os preconceitos cristãos, habitado por uma outra raça, e onde uma tradição histórica e uma concepção diferente do mundo se estampavam no rosto da multidão. Desejara muitas vezes ver de fora o europeu refletido num meio estrangeiro de todos os pontos de vista. Deplorava profundamente meu desconhecimento da língua árabe, mas isso me fazia observar com maior atenção as pessoas e seu comportamento. Às vezes, permanecia horas a fio sentado num bar, escutando conversas sem entender uma só palavra. Estudava ao mesmo tempo, com atenção, a mímica e, principalmente, as manifestações afetivas das pessoas. Observava a mudança sutil dos gestos quando falavam com um europeu e aprendia assim, de um certo modo, a ver com outros olhos e a observar o que é o homem branco quando está fora do seu próprio meio. Aquilo que o europeu considera como placidez oriental e apatia me pareceu ser uma máscara atrás da qual pressentia uma inquietude e até mesmo uma excitação que não conseguia absolutamente explicar. Pisando o solo mourisco, experimentei uma preocupação estranha, que não podia compreender. Sentia um cheiro bizarro no país, um cheiro de sangue que parecia embeber a terra. Veio-me então ao espírito a ideia de que esse canto de terra já liquidara 3 civilizações: a civilização púnica, a romana e a cristã. O que a era da tecnologia fará ao Islã? É preciso esperar para saber. Quando deixei Sousa, fui para o sul, a Sfax, e depois ao Saara e a Tozé, a cidade dos oásis. Ela fica num planalto de certa altitude, ao pé do qual jorram fontes mornas ligeiramente salgadas, irrigando o oásis através de 1000 pequenos canais. Altas tamareiras formam um teto verde, sombrio, sob o qual crescem abundantes pessegueiros, abricoteiros, figueiras e, debaixo destes, o verde inacreditável das alfafas. Alguns martins pescadores, fulgurantes como joias, fugiam através da folhagem. Neste relativo frescor da sombra verde, moviam-se formas vestidas de branco, um número extraordinariamente elevado de pares amorosos, estritamente enlaçados numa evidente amizade homossexual. Senti-me bruscamente transportado à antiguidade grega, quando tal tendência era o cimento da sociedade dos homens e da polis fundada sobre ela. Ficou claro para mim que aqui os homens falavam aos homens e as mulheres às mulheres. Encontrei raras figuras femininas, quase que totalmente veladas como freiras. Vi algumas sem véu. O intérprete explicou-me que eram prostitutas. Nas ruas principais, os homens e as crianças constituíam o fundo do quadro. O intérprete confirmou que o homossexualismo era frequente e natural e me fez propostas em seguida. O bom homem não desconfiava dos pensamentos que, como raio, se tinham apoderado de mim e iluminado a situação. Senti-me transportado para vários séculos atrás no passado, num mundo infinitamente mais ingênuo de adolescentes que apenas começavam, com a ajuda de um frágil conhecimento do Corão, a livrar-se do estado original, crepuscular, que existia desde os tempos mais remotos e a tomar consciência da própria existência
a fim de se protegerem da dissolução ameaçadora que vinha do norte. Permaneci ainda sob a esmagadora impressão do tempo infinito, da existência estática, quando pensei de repente no meu relógio de bolso, símbolo do tempo acelerado dos europeus. Era esta, sem dúvida, a inquietante nuvem sombria que passava ameaçadora sobre a cabeça desses ingênuos. Subitamente deram-me a impressão de animais selvagens que não veem o caçador, mas que o pressentem, por uma sensação imprecisa de opressão, a ele, Deus do tempo, que fragmentará e encurtará em dias, horas, minutos e segundos sua duração ainda contida na eternidade. De Tozeur fui para o oásis de Nefta. Parti com meu intérprete de manhã cedo, um pouco depois do sol nascer. Montados em grandes mulas de trote rápido, avançávamos depressa. Nas proximidades do oásis, um cavaleiro solitário e suas vestes brancas, montado numa mula negra com belos arreios ornados de prata, veio em nossa direção. Passou perto de nós sem nos saudar. Era uma aparição elegante e impressionante. Certamente não tinha relógio, e ainda menos relógio de pulso, pois era, e sem sabê-lo, aquele que sempre gora. Faltava-lhe ainda aquela leve loucura que marca o europeu. Naturalmente, o europeu está persuadido de que não é mais o que fora no passado, mas não sabe ainda o que se tornou. Seu relógio diz-lhe que desde o que se costuma chamar de Idade Média, o tempo e seu sinônimo, o progresso, esgueirou-se pelo seu ser e subtraiu-lhe o que nunca mais virá. Com a bagagem aliviada, continua sua peregrinação rumo a metas nebulosas com aceleração progressiva. Compensa a perda de peso e o sentiment d'incomplétude que lhe corresponde pela ilusão de seus sucessos. A estrada de ferro, o barco a motor, o avião, os foguetes que, por sua rapidez, roubam-lhe sempre mais de sua duração e transportam cada vez mais para uma outra realidade de rapidez e acelerações explosivas. Quanto mais penetrávamos no Saara, mais se retardava meu tempo. Ameaçava mesmo andar ao contrário. O calor cintilante que aumentava contribuía fortemente para esse meu estado de sonho. Quando atingimos as palmeiras e as primeiras casas do oásis, tudo se tornou como antes. Na manhã seguinte, bem cedo, despertei em meu albergue com ruídos diversos e inabituais para mim diante da casa. Havia lá um grande espaço aberto que, deserto na noite anterior, fervilhava agora de homens, camelos, mulas e asnos. Os camelos resmungavam, manifestando através dessa cacofonia um descontentamento crônico, enquanto os asnos rivalizavam com gritos discordantes. As pessoas corriam, visivelmente excitadas, gritavam e gesticulavam para cá e para lá. Tinham um ar selvagem e não inspiravam confiança. Meu intérprete explicou-me que iam celebrar uma grande festa naquele dia. Durante a noite, alguns clãs do deserto haviam chegado para trabalhar 2 dias para o Marabu, que era o administrador dos bens dos pobres e possuía numerosos campos no oásis. As pessoas que haviam chegado preparavam um novo campo e os canais de irrigação necessários. No extremo mais afastado do lugar, elevou-se de repente uma nuvem de poeira, um estandarte verde foi desdobrado e o tambor ressoou. À frente de uma longa fila de algumas centenas de homens de aparência selvagem que carregavam cestas de fibras e enxadas grandes e curtas, apareceu um venerável velho de barba branca, de uma dignidade natural e inimitável, que parecia ter tido sempre 100 anos. Era o Marabu, montado em sua mula branca. Em torno dele, os homens dançavam com tamborins. Por toda parte, reinava agitação, gritos selvagens e roucos, poeira e calor. Fanático e agitado,
O bando passou diante de nós, saindo do oásis, como se partisse para um combate. Segui o tumulto a uma distância razoável, porque meu intérprete não achava conveniente que eu me aproximasse do lugar em que trabalhavam. Lá reinava uma agitação ainda maior, se possível. Ouviam-se por toda parte tamborins e gritos selvagens. O lugar parecia um formigueiro revolvido, tudo era feito com a maior pressa. Carregando as cestas cheias de uma pesada carga de areia, os homens dançavam ao ritmo dos tambores, outros cavavam freneticamente o chão, faziam sulcos, construíam diques. Nesse caos ruidoso, o marabu cavalgava em sua mula branca com gestos dignos, doces, cansados da velhice. Aparentemente, dava instruções. Onde quer que chegasse, o zelo aumentava com os gritos e o ritmo, formando esse fundo diante do qual se desenhava com um relevo extraordinário a pacífica figura do santo. Ao cair da tarde, a multidão estava visivelmente esgotada, serenada, e os homens logo caíram num sono profundo perto de seus camelos. Durante a noite, depois do grande concerto habitual dos cães, baixou um completo silêncio até os primeiros raios do sol levante. Nesse momento, a invocação do muezim, que me comovia intensamente, chamava para a prece da manhã. Para mim foi uma lição. Essas pessoas vivem por seus afetos, são conduzidas por eles. De um lado, sua consciência as orienta no espaço, comunicando-lhes as impressões vindas de fora, e de outro, são agitadas por pulsões e afetos de ordem interior. Mas isso sem reflexão. O eu é desprovido de qualquer autonomia. No europeu, as coisas não se passam muito diferentemente, mas nós somos um pouco mais complicados. Em todo caso, dispomos de uma certa dose de vontade e de intenção refletida. O que mais nos falta é talvez a intensidade de vida. Eu não desejaria absolutamente mudar, no entanto, estava psiquicamente contaminado e isso se exteriorizou por uma enterite infecciosa que curei em alguns dias, segundo o costume do país, com água de arroz e calomelanos. Transbordando de impressões e de pensamentos, voltei a Tunis. Na noite anterior ao nosso embarque para Marsella, tive um sonho que, segundo o meu sentimento, representava a súmula dessa experiência. Era o que eu desejava. Estava habituado a viver sempre, simultaneamente, em dois planos. Um consciente, que queria compreender e não o conseguia, e o outro inconsciente, que desejava se exprimir e só o fazia mediante o sonho. Sonhei que me encontrava numa cidade árabe. Havia, como na maior parte dessas cidades, um forte, a Casbah. A cidade se achava numa vasta planície completamente cercada por um muro. Seu plano era quadrado com 4 portas. A Casbah, no interior da cidade, o que não é usual nessas regiões, era cercado por um fosso largo cheio de água. Eu estava diante de uma ponte de madeira que atravessava a água e conduzia a uma porta sombria em forma de ferradura. Ela estava aberta. Desejoso de ver o interior do forte, transpus a ponte. Quando me encontrava mais ou menos no meio dela, veio em minha direção pela porta um belo árabe de albornoz branco, porte elegante, pele escura, quase real. Sabia que esse jovem efebo era o príncipe residente. No momento em que se aproximou de mim, me atacou tentando lançar-me ao chão. Lutamos. Durante o combate, fomos de encontro à balaustrada que cedeu e caímos no fosso. Ele tentou mergulhar minha cabeça na água para afogar-me. — Não! Disse eu. Isso já é demais! Então, mergulhei a cabeça dele na água. Consegui fazê-lo, pois, embora sentisse uma grande admiração por ele, não estava disposto a morrer. Não tinha a intenção de matá-lo,
mas apenas de fazê-lo perder a consciência, tornando-o incapaz de lutar. Depois o cenário do sonho mudou. O jovem árabe encontrava-se comigo no meio do forte, numa grande sala octogonal, com o teto em forma de abóbada. O recinto era inteiramente branco, muito simples e impressionante. Ao longo das paredes de mármore claro havia sofás. Diante de mim, no chão, havia um livro aberto com letras negras, belíssimas, traçadas no pergaminho branco como leite. Não era escrita árabe. Parecia muito mais com a escrita uiguri do Turquestão Ocidental, que eu conhecia através de fragmentos maniqueus de turfa. Não conhecia seu conteúdo, mas sentia, entretanto, que era o meu livro, que eu o havia escrito. O jovem príncipe com quem acabara de lutar estava sentado no chão à minha direita. Expliquei-lhe que era preciso, agora que o vencera, ler o livro. Ele se negava. Abracei-o e o obriguei, afinal, com bondade paternal e com paciência, a lê-lo. Sabia que isso era indispensável, e ele acabou por concordar. Esse sonho causou-me profunda impressão. O jovem árabe é um sósia do árabe altivo que passara a cavalo perto de nós sem saudar-nos. Habitante da Casbah, é uma representação do si mesmo, ou melhor, um mensageiro enviado do si mesmo, pois a Casbah de onde vinha é uma mandala perfeita, fortim cercado de um muro quadrado com 4 portas. Seu desejo de me eliminar é uma reprodução do motivo da luta entre Jacó e o anjo. Ele é, para falar a linguagem da Bíblia, como que o anjo do Senhor, mensageiro de Deus, que quer matar o homem porque não o conhece. Na verdade, o anjo deveria ter em mim sua morada, mas ignorando tudo acerca do homem, só conhece a verdade angélica. Esse é o motivo pelo qual parece primeiramente como meu inimigo. Entretanto, eu me afirmo frente a ele. Na segunda parte do sonho, sou o senhor do fortim. Ele está sentado a meus pés e é preciso que aprenda a conhecer meus pensamentos e, ao mesmo tempo, o homem. Meu encontro com a civilização árabe me havia impressionado profundamente. A natureza emocional mais próxima da vida desses homens que não refletem, mas vivem segundo seus afetos, exerce um efeito poderoso, sugestivo sobre essas camadas históricas em nós que acabamos de superar ou que, pelo menos, acreditamos ter superado. Acontece o mesmo com o paraíso da infância ao qual acreditamos ter escapado, mas que a menor provocação nos inflige novas derrotas. E ainda mais, nossa crença no progresso corre o perigo de entregar-nos a sonhos do futuro tanto mais infantis, quanto mais nossa consciência procura evadir-se do passado. Mas, por outro lado, a infância tem a seu favor, devido à ingenuidade e à inconsciência, o poder de esboçar uma imagem mais completa do si mesmo, do homem total em sua individualidade autêntica. Disso resulta que, ao ver a criança e o primitivo, o adulto civilizado é assaltado por nostalgias provenientes de desejos e de necessidades não satisfeitas. Esses últimos originam-se nas partes da personalidade que foram apagadas pelos retoques infligidos ao conjunto da imagem do homem em proveito da adaptação e da pessoa social. Quando viajo pela África a fim de encontrar um lugar psíquico exterior ao europeu, meu desejo inconsciente é encontrar em mim essa parte da personalidade tornada invisível sob a influência e a pressão do fato de ser europeu. Essa parte está em oposição inconsciente ao que sou, porque não lhe concedo lugar. De acordo com sua natureza, ela quer tornar-me inconsciente, mergulhar-me na água, a fim de me matar. Inversamente, eu desejaria torná-la mais consciente mediante o conhecimento. Poderíamos, assim,
encontraram um modus vivendi em comum. A cor quase negra de sua pele dá ao árabe o caráter de sombra. Não de sombra pessoal, mas sim étnica, que nada tem a ver com minha pessoa consciente, isto é, meu si mesmo. Como o senhor da Casbah é, por assim dizer, uma espécie de sombra do si mesmo. Para o europeu, determinado em sua maior parte pela razão, muito do que é humano permanece estranho, e isso o envaidece um pouco porque não percebe que isso se dá à custa da intensidade de sua vida. Consequentemente, a parte primitiva da personalidade é condenada a uma existência parcialmente subterrânea. Deduz-se claramente desse sonho como meu encontro com a África do Norte agiu sobre mim. Primeiro, fui ameaçado de ver minha consciência europeia esmagada por um ataque violento e inesperado por parte da psique inconsciente. Conscientemente, ignorava por completo essa situação, pelo contrário, não podia defender-me de experimentar um certo sentimento de superioridade, porque, a cada passo, lembrava-me de meu europeísmo. Isso era inevitável e marcava uma certa distância e uma certa estranheza frente a homens tão diferentes de mim. Mas eu não estava preparado para encontrar em mim forças inconscientes que assumiriam com tal intensidade a causa desses outros homens a ponto de desencadear um violento conflito. O sonho o traduzia pela imagem de uma situação destruidora. Só compreendi a verdadeira natureza dessa perturbação alguns anos mais tarde, quando permaneci certo tempo na África tropical. Era a primeira alusão ao going back under the skin, perigo mental geralmente subestimado que ameaça o europeu desenraizado na África. Abre aspas. Mas lá onde está o perigo, cresce também a salvação. Fecha aspas. Essa frase de Hölderlin volta-me às vezes ao espírito em situações semelhantes. A salvação reside na possibilidade que temos de tornar consciente a ação inconsciente por meio de sonhos de advertência. Eles nos revelam que algo em nós, além de não submeter-se passivamente à influência inconsciente, precipita-se ardentemente no instante de identificar-se com a sombra. Uma lembrança de infância pode apoderar-se de repente com violenta emoção de toda a consciência, devolvendo-nos por inteiro à situação primeira. Do mesmo modo, esse meio árabe estranho, totalmente diferente, desperta a lembrança original de uma pré-história, época longínqua tão bem conhecida e que pensamos ter esquecido completamente. É a lembrança de uma possibilidade de vida ainda existente, mas mascarada pela civilização. Revivê-la em toda espontaneidade equivaleria a uma recaída na barbárie. Portanto, preferimos esquecê-la. Mas se ela voltar a nós, sob a forma de um conflito, é preciso mantê-la na consciência e confrontar uma com a outra as duas possibilidades, a que se vive e a que se esqueceu. Pois se não tivesse havido razões suficientes, o que parece esquecido não se teria manifestado de novo. Na estrutura psíquica viva, nada se produz de maneira puramente mecânica. Tudo se insere na economia do conjunto, um conjunto ao qual se relaciona. Tudo responde a uma finalidade e tem um sentido. Mas, como a consciência não abarca jamais todo o conjunto, não pode, regra geral, compreender tal sentido. Em primeiro lugar, é preciso se contentar com a constatação dos fatos e deixar ao futuro e a um exame ulterior o cuidado de encontrar uma resposta à questão de saber o que pode significar esse choque com a sombra do si mesmo. Em todo caso, eu não tinha naquela época a menor ideia da natureza dessa experiência arquetípica, e menos ainda dos paralelos históricos. Sem que eu tivesse, então, compreendido claramente o sentido último do sonho,
ele se fixou para sempre na minha memória, conservando em mim o vivo desejo de voltar à África na primeira ocasião. Esse desejo se realizou 5 anos mais tarde.